Glória a Deus. Saúde a todos com a paz que vem do Senhor Jesus. Amém? Põe a tua mão e diga: viva, viva o Senhor. Que bom. Já estava um pouco com saudade de muitos aqui, que a gente não tem visto. Muito bom você estar aqui, você está aí. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Esther vem depois de Crônicas, Esdras, Neemias, aí encontra Esther, tá bom? Esther, capítulo 4. Deus tem um recado para todos nós hoje, diante de um novo tempo, e com toda certeza alcançará todos que estão aqui, todos que estão do outro lado também, nos assistindo neste momento. Esther, livro de Esther, capítulo 4, versículo 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras ditas por Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines tu, em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os judeus aqui. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para tal tempo como esse não chegaste ao reino? Então disse Esther, e tornou a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. 3 dias e 3 noites, eu e minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, se perecer, perecer. Então Mardoqueu foi e fez tudo conforme Esther lhe ordenou. Amém? Pode todos se assentar. Uma palavra muito simples, uma palavra muito conhecida, porque é uma palavra que fala de um reino muito especial e de pessoas também que tiveram bênçãos muito grandes, mas vai servir de um grande exemplo na nossa caminhada de vida, para nós que pretendemos viver pelo menos mais 70, 80 anos de vida, né? Vai ser muito bom para aprendermos a andar sob os pedregulhos. Porque é muito bom quando você chega num lugar que tem uma escada rolante ou uma rampa rolante, né? Uma rampa que te leve ao outro lado sem que tenha esforço físico. É muito bom você andar na grama, caminhar em terreno limpo. Mas da agora para frente o Senhor vai ensinar os seus a andar sobre pedregulhos sem que você machuque. Eu vejo o texto de Esther com uma fé muito grande, porque eu vejo aqui uma virada da parte de Deus, e não foi uma virada assim nos 47, gol de pênalti, não. Foi uma virada mesmo no primeiro tempo, vamos dizer assim, dentro de um tempo oportuno, dentro de uma profecia que também estava se cumprindo, mas dentro de um decreto que já se corria há algum tempo, mas não estava ainda faltando muito tempo não, nem pouco tempo não, médio. Eu vejo Esther no meio do reinado, na fortaleza de Susã, um dos lugares mais desejado por todos os que estiveram na região. O povo desejou muito a Babilônia, mas aqueles que achavam que tinham condição de tomar o poder desejaram muito mais a fortaleza de Susã do que a Babilônia. E Deus, nos dias de Esther, que diz a Bíblia que houve um decreto, e é claro que todo país tem suas leis, que todo lugar tem suas regras e leis foram para ser obedecidas, mas o que mais chama a atenção de um decreto, de uma lei, de umas regras, é quando se consegue comunicar do norte ao sul, independente do tamanho, no caso aqui de um país,
mas que você consegue, de um lado ao outro, que todos fiquem sabendo o que pode e o que não pode. Lá na fortaleza de Suzã, eles administravam 127 províncias, e nestas 127 províncias obedeciam a mesma lei, a mesma ordem, e uma das leis interessante ordens dadas pelo rei, era exatamente que não poderia estar nas escadarias ou de frente o palácio do rei, a fortaleza, vestindo cilício, vestindo pano de saco, estando num momento de humilhação a Deus ou a qualquer outra coisa, mas se a pessoa estiver vestida, caracterizada de pano de saco, de cilício, com cinza sobre a cabeça, não poderia ficar nas escadarias e nem na frente do palácio, porque o rei tinha uma lei. Ao pegar alguém nestas condições, provavelmente não se assentará mais ali, porque o rei mandará exterminar aquela pessoa. Então era uma lei é para ser cumprida. E de repente chega até a rainha Esther, alguém que era uma pessoa dada pelo rei para que auxiliasse a rainha, chegou e disse: olha, Mardoqueu está na praça em frente à entrada do palácio vestido de cilício, vestido de pano de saco e cinza na cabeça, ele está com alguma notícia, alguma coisa. Ela diz: vá até ele, leve roupas novas, calçado para ele, e diz que ele não fique desta maneira, porque existe uma lei que não pode se colocar assim na frente do palácio. Eu não sei, porque o palácio era muito chique, vamos falar a verdade, né? A fortaleza de Suzã, as cores verde, azul, vermelho, dourado, branco, era muitas cores assim. O que eles sentiam? Talvez até humilhado, porque era muita riqueza de dentro, com uma pessoa vestida desta maneira do lado de fora. Vamos dizer que, em partes, eles envergonhavam de ver a pessoa na porta do palácio assim. E a rainha disse: leve roupa para ele, veste ele, dá essa roupa para ele. E quando chegou para vesti-la, ele disse: não vestirei estas roupas, continuarei com a roupa de saco, continuarei com o cilício. E diz para Esther, se ela pensa que somente ela, dentro do palácio, vai escapar do decreto feito por Amã, ela está muito enganada. Irmãos, toda lei, todo decreto, toda ordem, quando comunicada a todos, é uma bênção, porque comunicação é quando sai de dentro da cabeça de um e entra na cabeça do outro. Isso é comunicação. Comunicação não é conjunto de palavras, não é falar aleatoriamente, não é falar em quantidade de letras, como diz Paulo, não é. Comunicação pode ser pequenininha, mas se saiu de dentro da cabeça de um e entrou na cabeça do outro, houve uma comunicação ali. Quantos estão entendendo? Então, eu vejo isso aqui como algo muito forte, porque até aquele momento, este tal decreto que ia prejudicar todos os judeus daquela época, ainda não tinha sido comunicado para todos, visto que a própria rainha Esther, dentro do palácio, bem no centro de Suzã, ainda não sabia do decreto que havia sido feito e assinado pelo rei. Muito forte isso aqui. Irmãos, a fidelidade é algo forte demais na vida do ser humano. Quando a pessoa é fiel, ele é leal a qualquer coisa, ou a qualquer pessoa, ou a qualquer instituição. A fidelidade é um atributo maior do conforto humano, sabia? Quando a pessoa tem a fidelidade dentro dela para qualquer coisa, não digo só a nível de igreja, não, para qualquer situação, ele é fiel, ele tem a fidelidade e ele tem a lealdade junto com ele, é um atributo de maior conforto. Sabe por quê?
é travesseiro para a cabeça cansada. Sabe quando você está assim, recebeu bombardeio de notícias ruins ou notícias que te levam a uma situação difícil, talvez por você não conseguir reagir diante do momento, e a cabeça fica a mil, você vai para um remedinho, tenta dormir, não dorme, vem a insônia, você começa a perder o sono, a ter depressão, a ficar agitado, o outro dia para você não vale nada. A fidelidade é um atributo de maior conforto, ela é travesseiro para a cabeça cansada, sabia? Quando você está dentro de um quadro de fidelidade, aquilo é um travesseiro, você deita, cabeça cansada, aquilo destrói na madrugada todo o peso, é estímulo para o coração que desfalece. Sabe quando a pessoa está desfalecido? Quando o rosto fica para baixo, quando os olhos caem, quando os olhos ficam turvo, não tem aquele brilho no olhar mais, então ela é estímulo para o coração que está desfalecendo. Quando falamos que a fidelidade é atributo de maior conforto, falamos também que é um apoio para os artelhos, para os joelhos cansados, para as pernas inchadas. Ela é um apoio, quer dizer, vai dar força para que você continue caminhando um pouquinho mais. Fidelidade é um atributo se conquista. Atributo se conquista, se apaixona e começa a praticar desde o primeiro passo, e chega um momento que você não se vende por nada, aquilo se torna um valor na sua vida, e eu quero dizer que era exatamente isto que Esther tinha para com o rei e para com o seu povo. Se eu agrado João, particularmente eu vou desagradar ao Pedro. Mas se eu colocar no meio, nesta condição de Esther, eu posso ser fiel ao João e ser fiel ao Pedro, sabendo administrar bem a situação com a presença do Espírito Santo. Amém? Irmão, o homem pode até falhar, grava isso no seu coração. O homem natural, ele pode até falhar na sua caminhada, e nós encontramos muito isto, homens que falham na sua missão. Mas a fidelidade não falha nunca. Grava isso, pastor, a fidelidade falha? Não. A fidelidade não falha nunca. O homem vive até os seus 90, 100 anos e ele morre. A fidelidade dele continua de pé, ainda depois da morte. A fidelidade de um homem vai até muito tempo depois da morte dele, a fidelidade continua. A Bíblia fala um texto interessante que em 1 Reis, perto do capítulo 4, ali você vai achar uma passagem muito interessante. 2 Reis 13. 2 Reis 13 conta que alguém estava cometendo um crime, preste bem atenção. Diz que a pior coisa do crime é esconder o crime, não é praticar, não é isso? Porque não existe crime perfeito, ainda que não tenham testemunha visível, a própria natureza, as pedras falam, porque não tem como a pessoa esconder 100% um crime. Então cometer um crime de homicídio no deserto, e de repente aparece alguém vindo a uma distância e eles dizem, poxa, cometer o crime foi fácil, agora temos que esconder o cadáver, e procuraram, encontrou um buraco. E pegou o cadáver e jogou dentro do buraco. E diz a Bíblia, quando o morto tocou os ossos de Eliseu, o morto reviveu. Por quê? Eliseu já havia morrido, mas a fidelidade dele fala até depois da morte. Depois que estava morto, ainda ressuscitou um homem, porque a fidelidade não morre, entenda isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós vimos em 2 Reis 4, quando uma mulher viúva, meia-idade, já estava com 2 filhos, e entrou numa tristeza muito grande, porque os cobradores bateram a porta desta mulher, e o marido tinha morrido aquela semana. E havia uma dívida, e eles não queriam saber, eles queriam acertar, sabe aquelas pessoas gananciosas por dinheiro?
Eu sei que todos gostam de dinheiro, mas existe o ganancioso por dinheiro. Esse cara é perigoso, esta mulher é perigosa, esta pessoa é fria, é calculista. Você não sabe a hora que ele está pronto para fazer qualquer coisa ruim. Então, era desse jeitinho os que foram cobrar daquela mulher. Chegou e não quis ver se ela estava em luto, se tinha comida, se tinha um apoio, se tinha alguém cuidando. Não, falou: queremos o nosso dinheiro e pronto, acabou. Aquela mulher saiu, foi até Eliseu, falou: Eliseu, meu servo, o meu marido era servo seu, com fidelidade, ele serviu o Senhor com fidelidade, me deu uma luz, me deu uma direção, fala comigo algo que Deus está mostrando para que eu continue a minha vida. Eliseu ouviu a palavra que ele queria ouvir. Como era o seu marido? Ele era o quê? Meu marido era fiel ao Senhor Deus e fiel ao profeta. Ele falou: o que é que você tem na sua casa? E você conhece a história. Houve a multiplicação ali para que ela pudesse sair fora de entregar os seus 2 filhos. Sabe por quê? A fidelidade do marido morto. Ele estava falando até depois de uma semana, um mês. Então eu olho para Esther diante de um decreto pesado, já comunicado, já para quase todos ali. Eu olho para aquele decreto e vejo que ainda não tinha sido comunicado para Esther e para muitos outros judeus. Qual era o decreto? Que todos os judeus, a partir do dia tal, vai começar a matar nas 127 províncias, teriam uma forca. Talvez fariam fila de 50 em 50 e ia exterminando. Se fosse aqui na Alemanha, na Hungria, naquela região onde teve os campos de concentração da época da Segunda Guerra, talvez alguém dizia: seria mais fácil exterminar mais rápido, mas não conseguiram também. Então aquela primeira artimanha de Satanás para eliminar o povo não deu certo, porque uma vez comunicado a todos, sabe o que acontece? Talvez eu falo para você que você diz assim: pastor, eu não tenho nada com isso. Você não tem até o momento que você toma consciência. A partir do momento que chega na sua consciência, você tem sim, com toda certeza. Ah, pastor, eu não tenho nada com isso, eu não sou empresário, eu não sou político, eu não sou pastor, eu sou apenas um cidadão que paga o imposto, eu não tenho nada a ver com isso. Você não tem até o momento que não chegou ao seu ouvido. No momento que chegou ao seu ouvido, agora te compromete. Pode não te comprometer perante o seu povo, mas te compromete perante o seu Deus se você for fiel. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Pastor, mas eu não sou nada. Deus usa o que não é nada. Exatamente, Deus usa o que é nada para confundir aquele que acha que é, para confundir aquele que acha que tem. Pastor, eu não sei o que fazer. Você só precisa saber que você também tem um compromisso, porque a qualquer momento pode bater a tua porta e perguntar, e você, já sabendo de tal situação, você está comprometido também perante o Senhor. Foi exatamente isso. Então, quando olhamos ali, podemos olhar para a ruína causada pelos infiéis. Olhe bem, a ruína causada por as pessoas que não são leais, que não são infiéis, homens e mulheres em todos os meios. Aquela ruína, aquela destruição mas lá no fundinho, você para assim, você vai ver um que é grande e que é fiel e que é vencedor, e que ele diz para você: retenha firme a consciência da sua fé, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. O Senhor está dando esta palavra que está em Hebreus 10, 23. Está difícil, está vendo a ruína que os homens desleais têm feito e que têm atingido até a viúva, até o órfão, até aquele que não tem um apoio. Então você pode olhar bem lá no fundinho, você vai encontrar um que é fiel, que é grande, que é poderoso, que deixou a escrita de Hebreus 10, 23 para nós. Você não precisa muita coisa não, lembra da tua conversão. Você já confessou, irmãos? A confissão é muito forte. Quando você confessa ao Senhor, está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Deus que Ele ressuscitou Jesus do meio dos mortos, você será salvo, porque com a boca confessa para a salvação e no coração você crê para a justiça. Romanos 10, 9 e 10 diz isso, que é muito forte. Quando você confessou, o seu nome foi escrito no livro da vida, mas foi escrito também no livro de Satanás. Por que nós imaginamos isso? Porque Satanás diz assim: este aqui agora é um daquele que é nosso inimigo. Se ele é do nosso inimigo, ele é nosso inimigo também. Põe o nome dele aí e começa a perseguir ele. Meu irmão, lembre da sua conversão lá. Lembre, volte aonde você tem que voltar. Sabe por quê? O Senhor diz: retenhamos firme a nossa confissão da nossa esperança, porque aquele que é fiel e te prometeu, ele cumprirá, e nele virá e não tardará, diz o apóstolo Pedro. Aquele que nós esperamos virá e não tardará. Então o Senhor tem todas as palavras em torno daqueles que querem levantar a sua fidelidade e deixar um grau a mais do que você sabe. Sabe por quê? Pastor, estamos à procura de super-heróis? Não. Vem cá. Até essa questão de super-heróis no Brasil, infelizmente, tem sido uma das piores histórias que nós temos ouvido. É história como as histórias dos reis e dos juízes. Não estamos em busca de super-heróis? Claro que não. Somos cristãos. Mas estamos em busca de manifestação de pessoas que entram no silício para fazer como Mardoqueu fez e diz: eu fico aqui na praça, se a questão é difícil, se a lei diz que vai me matar por uma causa justa, se eu perecer, pereci. Ele não disse essa frase, mas era exatamente o que estava dentro daquele homem. É Deus falando comigo, é Deus falando com você. Está muito pertinho de Deus vir recolher o seu povo. Pastor, nós precisamos de sinais? Não. Precisamos de sinais, não. Quando Deus falou, quando Jesus falou na Galileia para os fariseus, ele falou de 3 povos. Assim, representação de 3 povos. Ele diz: o judeu busca sinais. O grego pede sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os gentios e judeus, mas para nós é poder de Deus. Ele estava dizendo sobre 3 questões e diz: o cristão não busca sinais. Pastor, está acontecendo muita coisa. Está, é claro, nós não somos cegos. Nós vimos, nós entendemos que muita coisa está acontecendo, mas nós não buscamos sinais. Essa é a diferença. O mundo todo está em busca de sinais, os que não são cristãos. Certa feita, Jesus disse no Evangelho de Lucas 8, Jesus disse para os 12 apóstolos, caminhando, sereno, tranquilo, e eles falaram: Jesus, por que a palavra às vezes é tão complicada, a gente entende, outros não entendem? O Senhor diz assim, versículo 10, ele diz: a vós vos é dado conhecer o mistério de Deus, mas aos outros, ele se referia àqueles que não tinham confissão, que não tinham esperança. No caso que nós estamos aqui dentro, eu digo aqueles que estão lá fora. Você conseguiu entender? Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios de Deus, mas aos outros falo por parábola, porque vendo não veem e ouvindo não entenda nada. Então existe algo preparado para um povo que confessa a esperança. A nossa esperança já morreu. Isso que é importante. Pastor, a esperança é a última que morre. Tem pessoas que falam isso. A esperança é a última que morre. O apóstolo Tito falou que a nossa esperança já morreu há 2000 anos atrás, mas também ressuscitou. Por isso que nós temos vida. Por isso que nós temos vida. A nossa esperança está à nossa espera. Glorificado seja o nome do Senhor. Mardoqueu, veste um terno, veste a sua roupa limpa, tira o cilício. Ele disse: não, diga para Esther que se ela neste momento não fazer nada, o socorro provavelmente virá para os judeus de outro lugar. Mas com toda certeza Deus tratará com ela, com os seus pais, com a sua família, porque uma vez você ouviu, te comprometeu. Você pode não ter aqui diante dos homens, mas diante de Deus você tem que ter uma fidelidade. Quantos entendem? Esther, naquele momento,
ela começa a entender que o problema do lado de fora, mesmo que ela não soubesse 100%, incluía ela de uma maneira ou outra, que eles estavam com uma representação muito forte, sendo Mardoqueu, e que eles diziam, olha, se der certo, tudo bem, se não der certo, tudo bem. Irmãos, há momento que você tem que chutar o balde. Não tem, pastor? Há momento que você tem que chutar o balde. Quando a gente fala chutar o balde, pastor, não, o problema não é com o balde, é com o pé. Não é verdade? Depende do balde, o problema é com o pé. Mas há um momento que você tem que partir para o tudo ou nada. Eu não estou dizendo que você tem que pegar um taco de beisebol e sair batendo em todo mundo. Claro que não, não é isso. Mas eu estou falando na questão de fé. Porque Tiago, certa feita, ele diz que a fé que vacila é como as ondas do mar. Ora está em cima, ora está embaixo. Esta fé é uma fé cega, é uma fé que não te leva a pensar. É uma fé que não tem realizações. É uma fé que só é Deus quando o seu bolso está cheio. Aí tem Deus. Quando o seu bolso está vazio, não tem Deus. E Deus está levando exatamente a fé. Deus está mostrando que a fé que vacila não é uma fé que provém dele. Porque a fé tem que ser como o curso do rio, diz o apóstolo Tiago. Que hoje ele está correndo no leito, amanhã ele está correndo no leito, amanhã ele está da mesma maneira, depois ele está da mesma maneira. Uma fé consciente. Olha para mim. Talvez você diz, pastor, eu sou uma mulher de muita fé. Ainda bate no peito assim, sou uma mulher de muita fé. Talvez você diz, eu sou um homem de muita fé, pastor, posso provar aqui. Tudo bem. Mas se a tua fé não te faz pensar, essa tua fé é cega. Eu, quando falo de fé, eu tenho que colocar um paralelo aqui em algumas religiões mais próprias do Brasil, como alguns irmãos que fazem profecias carregando, profissão, né? Faz aquelas procissão, aquelas filas carregando peso, carregando cruz, carregando imagem, carregando alguma coisa para pagar uma promessa, vamos dizer assim. Aí você pergunta, aquela pessoa tem fé? Claro que tem fé, porque eu nunca fiz isso. Onde que eu vou ter? Eu vou ter fé de carregar um lasca de madeira em formato de cruz arrastado aqui a São Paulo. Se eu depender disso para mim ter um emprego, eu já morri. Porque eu não tenho uma fé desse tamanho. Aí você diz, aquela pessoa tem fé? Tem. Mas a fé está colocada no lugar errado. Ele tem fé, mas é uma fé que não faz ele pensar. Uma pessoa que é capaz de ir a uma esquina, colocar um despacho para uma entidade, comer vísceras, comer coisas oferecidas a entidades e comer na frente de todo mundo e se incorporar àquele espírito e de repente mudar o tom de voz. É uma pessoa que tem fé? É uma pessoa que tem fé, porque eu não tenho coragem de fazer isso nunca. Mas é uma fé colocada no lugar errado. O irmão que ora e faz jejum 40 dias e fala, eu vou ficar no monte 40 dias orando, é o irmão que tem fé? Com certeza é um irmão que tem fé, mas é uma fé que está sendo colocada no lugar errado. Por quê? A fé que não te faz pensar é uma fé que não vem de Deus. Ô pastor, mas não é só Deus que promove fé? Não, não é só Deus que promove a fé. Não, existe a fé cega. Deus não quer que você seja cego, Deus quer que você saiba tudo e mesmo assim continue seguindo Ele. Deus não esconde de você nenhum A e nenhum tio. A mesma Bíblia que mostra aqui que Davi foi um grande homem segundo o coração de Deus, ela revela o adultério dele e ela revela a maldade que passou no coração dele durante um tempo. Deus não esconde nada na palavra dele. Então a fé que não te faz pensar, para um pouquinho aí. A fé que não te faz pensar não é uma fé inteligente. Não é uma fé que vem de Deus, é uma fé emocional. Sabe aquela fé emocional? Você hoje está na igreja e o pastor fala assim, irmãos, manifestou um espírito maligno aqui, algum dos obreiros, dos irmãos, alguém já, deixa comigo que eu vou. E aquela pessoa tem fé, e ele chega diante do espírito e fala, espírito maligno, em nome de Jesus, caia para o chão. E o espírito cai. E depois ele diz, espírito maligno, sai deste corpo. E o espírito sai. No outro dia, culto normal, o pastor chega, só porque o pastor não cumprimentou ele, ou porque passou rápido para suas atribuições e não o cumprimentou, ele fala assim, acho que eu vou sair dessa igreja, sabe? Ele já não tem fé mais para permanecer.
Sabe aquela pessoa que enche o bolso do pastor de pedido de oração? Todo dia enche o bolso do pedido. Irmãos, é o mesmo que estava expulsando demônio. Hoje ele tem fé para mandar 10 demônios embora. Amanhã ele está pedindo, irmão, ora por mim, porque o bicho está pegando, ora por mim, eu estou mal, eu não consigo achar uma saída. Meu irmão, a fé que Tiago disse não pode ser como as ondas do mar. Hoje está lá como aquelas ondas no Havaí e amanhã está embaixo de maneira nenhuma. Você vê isso na Bíblia através da vida de Elias, quando Elias desafiou e venceu 450 profetas em 1 Reis 18. Mas quando você vira a página um pouquinho, você vê no 19 o mesmo Elias correndo de uma mulher chamada Jezabel. Hoje você desafia profeta, vira a página, você está correndo para dentro de uma caverna e se escondendo e achando que só sobrou você. Se a tua fé não for inteligente, esta fé não vem de Deus, porque Deus não age pela emoção. Deus não age pelas emoções, a emoção passa. Seu coração hoje está cheio, amanhã está vazio. Hoje o balde está aqui, amanhã você chuta o balde. Há momento que eu tenho que chutar o balde no fator decidir. Mas há momento que você tem que olhar para o balde e a voz está falando com você, chuta! E você diz, eu não chuto porque eu sou um homem de fé. Quantos estão entendendo? Quantos entendem esta palavra? O decreto dizia, morrerá todos os judeus. E ele disse, olha, não pense que você sendo mulher do rei, vai ficar impune. Então ela mandou um recado para Mardoqueu. Diga para ele que aqui existem leis também, que só pode entrar na presença do rei se o rei estender o cetro de ouro para ele. E eu já tenho 1 mês que não consigo chegar à presença do rei. Não é porque eu sou uma mulher, uma das mulheres do harém do rei, né? A principal era Esther, que eu tenho acesso livre a ele. Não tenho. Eu já tenho 1 mês que não consigo chegar à frente dele, mas que é maravilhoso, sim ou não? Este mas é maravilhoso demais, irmão, porque ele diz assim, mas diga ao povo para jejuar. Comunica aí a todos os irmãos na fé que possam jejuar por mim. Eu e as minhas moças aqui vamos jejuar também por 3 dias, não comeremos nada, não beberemos nada, e eu vou na frente do rei, mesmo contra a lei. Olha aí o que ela diz. Existia uma lei que dizia não pode ir na frente do rei. Ela diz, mesmo contra a lei, eu vou à frente dele e vou contar tudo e vou passar a comunicação para ele, porque ele também não deve saber disso. Naquele momento, ela assina embaixo e diga para ele, se eu perecer, pereci. Há momento que nós temos que chamar a responsabilidade para nós. É muito fácil você pegar o dedo, anular e apontar para um e falar, olha, eu estou vendo isso de erro, estou vendo isso, olha a ponta do dedo, 3 para cá e 1 para lá, não é? Estou vendo isso, mais isso, mais isso, mais isso, e só aponta os erros. Irmãos, todas as vezes que você apontar um erro, tenha também junto com você a solução. Porque apontadores de erros tem desde o começo da Bíblia, mas pessoas que trazem solução são raríssimas. Então a Bíblia fala aqui, Isaías 6, Isaías 6, que durante 7 vezes Isaías apontou para as pessoas e falou, ai de você, ai da nação tal, ai do rei tal, mas diz a Bíblia no capítulo 6, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor dos Exércitos assentado num alto e sublime trono, e as suas asas cobriam o templo, e serafins voavam de um lado para o outro. E de repente eu disse ao dedo, o mesmo dedo que apontou para lá, ele botou no peito dele e disse assim, ai de mim, porque eu estou perdido. Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele quis dizer? Até então ninguém me contou nada, mas agora eu vi. O rei morreu, quer dizer, o que estava na frente dele. O rei Uzias morreu, os olhos dele viram o Senhor, ele falou, agora eu vi, me comprometi. Você entendeu? Você ouviu, meu irmão, te comprometeu.
Não comprometeu você aqui na terra, mas comprometeu você no céu. Por quê? Se você viu, você pode muito bem ser um instrumento de Deus para resolver a situação. Você pode ser um dos instrumentos ou o instrumento para resolver. Aqui Isaías botou o dedo assim e falou assim: ai de mim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor dos exércitos. Mas quando eu olhei, voou para mim um serafim que trazia uma brasa, e com a brasa tocou os meus lábios, o meu pecado foi perdoado e minha vida foi limpa. Naquele momento, quer dizer, eu vi, mas como eu não posso, eu não sei muita coisa, Deus não vai me comprometer. A partir daquele momento, Deus te prepara na hora. Aí logo depois Deus diz assim: e eis-me aqui, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus solta esta palavra, um silêncio, aquele silêncio de espera. Sabe como é que é? Vai você? Não, vai você, senhor. Você tem mais tempo, vai você. Lembra do Moisés e Arão? Ô Arão, vai você, porque você é fluente, você fala bem, você não é gago. Eu tenho dificuldade em falar, vai você. Sabe aquela coisa de empurrar para o outro? Que o ser humano é mestre de passar a bola para frente, sabe disso? Deus quer falar com a pessoa para depois abençoar a pessoa e ele passa a bola para frente. Você viu alguma coisa? Você participou do juízo do dedo para lá? Deus está colocando esse dedo no seu peito dizendo: ai de você, porque você viu, você ouviu. Deus vai mandar uma brasa para purificar os seus lábios, e depois vai falar no meio: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Houve o silêncio da espera para empurrar, mas Isaías colocou no projeto e falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Há minutos atrás eu era um pecador de impuros lábios e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Minutos depois ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu a pessoa a quem o Senhor vai usar para resolver aquele problema, seja aonde for. Quando estou entendendo? Fala para o teu irmão: se perecer, pereci. Então, quando a comunicação chega até a nós, é tão bom, né, irmãos? E hoje com uma rapidez tão grande, a fidelidade manifesta, e se eu deixar a fidelidade sair, se eu deixar que os outros vejam a fidelidade, ela vai falar até depois da morte. Na sua caminhada, na sua sequência de fé, ela vai falar através ou por você até depois da sua morte. Sabe quando a gente vê em Mateus 11, 28 e 29, o Senhor Jesus dizendo para uma multidão: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando o Senhor diz isso, quando ele faz aquele chamado, vinde a mim, de Mateus 11, 28 e 29, ele está dizendo exatamente: no meio de uma grande multidão eu posso fazer isso. Mas há homem que fica assim: será que dá para mim? Em Marcos capítulo 6, versículo 45 está escrito: e o Senhor obrigou os discípulos a entrar no barco e o vento era contrário. Pastor, hoje estamos vivendo vento contrário? Claro, irmãos, que estamos numa visão panorâmica da vida do brasileiro. Nós estamos vivendo, o mar está revolto, o vento está contrário, mas em Marcos 6,45 o Senhor os obrigou, está escrito assim, a que eles entrassem no barco, vírgula, e o vento era contrário. Quem sabe Deus está mostrando para você, Deus está falando com você com todas as letras. Pastor, mas será que vai dar? Em Lucas capítulo 1, versículo 37, o Senhor diz: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu tenho que, se eu não acreditar nisso também, o que adianta? Em João capítulo 3, versículo 12, o Senhor diz para um grupo de sábios: eu falando coisas terrenas para vocês, vocês não entendem, como os entenderão se eu vos falar das espirituais? Preste bem atenção, quantas vezes o homem quer saber as coisas, não é verdade? Mas o Senhor disse ali, é da boca de João, ele dizendo ali, João escreveu: se eu falo das coisas terrenas para vocês, e vocês não entendem, como vos falam, se eu vos falar das coisas espirituais?
Ora, ninguém subiu ao céu a não ser o que de lá desceu, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor diz isso, aquele povo estremeceu. Quando você lê isso em João capítulo 3, aquele povo estremeceu porque Deus tinha mais. Ele diz, eu sou o Senhor, sou eu que usarei a sua boca, sou eu que deixei chegar até você, sou eu que vou te ajudar e você vai caminhar, sabe? Aí o povo ficou meio assim, sem entender, porque há pessoas que querem saber coisas espirituais, mas quando você fala das terrestres, eles correm. Como vão poder aprofundar um pouco mais? Sim ou não? Não tem como. Aí ele, olhando para o mesmo povo, versículo 16, ele disse o quê? Ele certifica a vinda pela ordem de Deus. Irmãos, nós fazemos a confissão a Deus, em nome de Jesus. Nós aceitamos Jesus, nós aceitamos Deus. Nós confessamos a Deus, mas nós aceitamos Jesus. Jesus entra dentro do nosso coração e ele entra aqui na sua cabeça. A partir daquele momento, você tem a confissão, ele quer que você deixe ele cuidar de você. Porque não adianta você dar a corda para uma pessoa e falar, me puxa. Mas você é mais forte, de repente, no seu ser, você vai falar, não, eu vou te puxar. E fica aquela briga, para lá e para cá. Deus está falando, você confessou a ele como Salvador, então deixa ele dar ou colocar você no caminho da salvação. Isso é muito simples. Nós olhamos todo o livro do Atos dos Apóstolos, é o único livro que não tem ponto final nem bênção apostólica. Por quê? O capítulo 28 termina aqueles atos dos apóstolos do passado e começa os nossos atos no livro. É a coisa mais interessante possível. Porque o próprio Senhor, quando ele estava ali em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ele olhou para aquele primeiro grupo e falou para eles assim, vocês estão sentindo peso, sentindo fraco, como Esther naquele dia que ficou sabendo do decreto que ia morrer todos. Mas ele disse o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Meu irmão, fique até que Deus te revista. E depois que revestir, você sai e seja testemunha dele por onde ele te enviar. Isso é muito forte. Esther, se você perecer, pereci. Ela diz, se eu perecer, pereci. Diga para Mardoqueu. E o recado chegou para Mardoqueu. Quando chegou, a Bíblia dizia, ele fez tudo quanto Esther lhe ordenou, e entraram para um jejum muito forte, e caminharam para um jejum, e naquele jejum ali, a Bíblia diz o quê? Que Deus virou o feitiço contra o feiticeiro. Palavras minhas. Deus virou a ordem de morte dos judeus para matar todos aqueles que queriam as mortes dos judeus. Então nós usamos palavras. Deus virou o quadro. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ô pastor, eu sou brasileiro, graças a Deus, então todos os assuntos que envolvem o Brasil, eu vou ter que ir para o jejum. Meu irmão, tudo é uma escada de valores. Se você está vivendo uma situação que você nunca viveu, pastor, nunca vivi isso, é algo novo para mim. Então tá bom. Deus faz milagre para aquele que trabalha diante dele, ainda que na dificuldade. Sabia? Você está passando por uma situação nova, você não conhece o próximo passo. Então Deus está falando com você, você não precisa de morrer pelo Brasil, você precisa de morrer por você. Você precisa fazer algo maior por você. Você precisa chutar o balde em sua direção. Das coisas que te envolvem, não é que você tem que ir lá para Brasília e envolver em coisas que não é sua, porque você tem que envolver em coisas, primeiramente, que te envolvem. Você tem que ter poder de decisão naquilo que você faz, porque Deus faz o milagre para aquele que trabalha, mesmo em situação difícil. Deus vai fazer com que você aprenda a reconhecer as pequenas e as grandes coisas nos momentos de surpresa da sua manifestação. Deus manifesta com surpresa? Manifesta. Então Deus vai te fazer reconhecer as grandes e as pequenas coisas nesta caminhada. Irmãos, é a coisa mais interessante. Quando você vence uma batalha, você vê que a próxima fica fácil.
Quando você vence uma, então procure uma mais simples. Procure entre as 3, 4 que você deve ter, uma batalha que você está, alguma coisa, batalha espiritual não, uma coisa que você está para resolver, procure mais simples, ganhe força nela. Você vai ver que a segunda vem rapidinho, você resolve. A terceira vem rapidinho, você resolve, você vai criando força. Você vai tendo diante de Deus crédito. Satanás vai vendo que você é um guerreiro, que você não desanima com qualquer coisa, que você levanta e parte para cima mesmo, você tem disposição. Satanás vai ver que não adianta ele colocar um espírito para tentar te desanimar, ou levantar uma pessoa para desanimar, que você não dá ouvido, que você nem olha para aquilo ali, aquilo é coisa insignificante na sua caminhada, que você levanta a cabeça e você tem um alvo, que você crê exatamente, que você fez uma confissão e aquela confissão gerou esperança, e aquele que é fiel e verdadeiro virá no seu caminho para te abençoar. Isso é uma questão de fé. E não adianta eu marcar tempo para que tais coisas aconteçam, porque o meu relógio não faz milagre, é o de Deus. É o de Deus que faz milagre, não é o meu. O meu só marca a hora do momento, mas o de Deus faz milagre. Em Romanos 8:31, o que Paulo diz? Que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Levanta sua mão e diga, viva o Senhor. 1 Coríntios 1:18 diz, a palavra da fé é a palavra da cruz. Hoje eu estou dando a palavra da cruz para você. Irmão, nós temos pessoas em todos os lugares nos ouvindo, em muitos lugares, ouvindo nesse exato momento. Nós estamos aqui presentes, graças a Deus, foi aberto um pouquinho para nós aqui podermos cultuar a Deus, claro, com restrição, todo mundo com sua mascarinha, né? Preferência no rosto, aí sentada um pouco à distância, mas já é uma liberação vinda de Deus e louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Reconhecemos o primeiro passo e dentro desses passos, Deus nos levará a dar todos os passos de conquista até que todo o território esteja plano. Pastor, eu estou andando em cima de ovos, estou andando em cima de pedregulho. O Senhor aplanará o seu caminho, porque Ele diz, se te sentires na caminhada só, Ele tem 2 anjos, um para te guardar e outro para te mostrar o caminho. Entenda isso, ninguém fica perdido. Ninguém fica se você entrar dentro da caverna, como Elias, e ficar lá dentro, sumiu, todo mundo morreu, só ficou eu. Se você cair para esta fase, que é uma das piores do ser humano, aí sim, aí com toda certeza você vai morrer mesmo. Mas se você levantar e sair no campo, quando Elias estava caminhando no campo, Deus mandou o anjo e lhe deu comida para caminhar 40 dias e 40 noites. Mas no momento que ele enfiou dentro do buraco e tentou se esconder, encavernou, fez uma ilha para os pensamentos dele, ele estava morrendo ali como um bicho. Meu irmão, sai e vai para a luta, levanta e vai para a luta. Levanta e vai caminhar, pega a máscara e sai em cima e vai no momento agora e vai em cima do problema. Não tenha medo do problema. O nosso Deus é maior do que todos os problemas que possam te cercar. O nosso Deus é maior e Ele é forte do que todos os problemas que possam te cercar. Mas uma coisa, sai da caverna. Viva o Senhor. Eu estava hoje lembrando aqui que interessante que Deus não esquece de nada. E numa época dessa, em 1985, uma época dessa, foi meu último dia 29 de abril de 85, hoje é 29 de abril de 2020, foi meu último dia de um homem sem Cristo. Olha para você ver. Naquele dia, Satanás lutou, mas lutou muito mesmo aqui nesse bairro mesmo que nós estamos aqui na cidade de Contagem. Mas todas as vezes que há uma batalha, que há uma guerra, Deus vence. Vamos entender isso. Dia 30 de abril, no outro dia, às 3 horas da tarde, eu estava levantando a mão e aceitando Jesus. Amanhã é meu aniversário, tá? Meu aniversário de fé.
Naquele dia à tarde, que todo mundo achava que eu ia morrer mesmo, que eu estava caminhando para ser um assassino para morrer, daquele jeito ali, porque eu tinha disposição para qualquer coisa, naquele momento, Deus manda a palavra de salvação. Retenha firme a sua confissão, aquela que gerou esperança, porque aquele que é fiel, ele voltará e não tardará. O que te prometeu é fiel. Foi exatamente isso que eu fiz de Hebreus 10, 23. Aceitei Jesus Cristo e falei: Senhor, agora chega. Talvez estou falando para você que o dedo só fica para lá, ó. Só sabe descobrir erro dos outros. Pode ter esse dedo no seu peito e falar: Deus, ai de mim, estou perdido, porque eu vi, porque eu ouvi. E Deus vai mandar uma brasa de todo tamanho na tua boca, queimar os seus lábios, perdoar os seus pecados e falar para você: a quem enviarei? E você vai ter oportunidade de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir daquele momento, sua vida já pega uma direção totalmente diferente. Eu olho isso aqui e vejo exatamente os 3 dias de jejum de Esther fazendo um efeito gigantesco, porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Está passando uma fase difícil, acha que não vai ter saída? Acha que não vai dar? Perdeu o empreguinho? Perdeu o negócio que você tinha, já não dá mais para continuar? Está sendo despejado? Maravilha, irmão, ser despejado é uma benção, porque Deus está abrindo uma porta maior para você não vê isso não? Você vai ficar no canto chorando? Claro que não. Tem alguém pressionando você aí por questões de aluguel? Chama essa pessoa para bater um papo, conversa com ela, seja forte. Vai lá. Você tem que pagar alguém? Seja paciente também. Se alguém te deve, seja paciente também. É momento que Deus está provando a nossa fé e mostrando que Ele é Deus nas pequenas e nas grandes, porque às vezes nós só vimos Deus nas grandes. Ah, Deus curou uma pessoa ali do câncer, oh Deus, mas às vezes Deus fez algo pequenininho e a gente deixa passar. Você vai aprender com Deus a conhecer as coisas pequenas e grandes de Deus, em meio às surpresas que Ele fará na sua vida. Entenda isso, levantar amanhã e falar: pastor, já tenho um testemunho para contar. Louvado seja o nome do Senhor, seja fiel a Ele cada dia mais. Abrace com Ele e fala: Senhor, nunca mais eu te largo, estou com o Senhor e pronto, acabou. Faça isso prevalecer na sua vida. Multiplica a bênção que Ele entregar para você. Agora, se Deus entrega uma bênção para você e você dá as costas para Ele, daí a pouco Satanás fala: lá, nem o próprio Deus que abençoou ele quer. Eu posso destruir essa pessoa ou esta situação. Então valoriza nas pequenininhas coisas. Essa vinda sua hoje aqui, você assistiu hoje esta pregação, uma coisa pequena, mas valoriza ela, que você levanta amanhã e vai ter um testemunho para contar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Viva! Quero fazer uma oração com você, uma oração forte. Eu não posso estar aí presencial com todos vocês, mas posso que você coloque o seu pensamento e, através da oração do servo de Deus, vamos todos levantar uma oração e pedir a Deus que socorra você aí segundo o seu pensamento, porque Deus sabe o que você está pensando aí. Isso, Deus sabe o que você está pensando. Pensa aí e nós vamos orar. Curva a tua cabeça. Glorioso e santo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite bendita de oração, Senhor, levantamos mais uma vez aqui neste santuário a oração ao Senhor. Estamos felizes por abrir novamente a porta da igreja, ainda com restrição, mas estamos felizes, Senhor. Eu peço agora por cada pensamento, os que estão perto, os que estão longe, pensamentos pequenos, pensamentos grandes, pensamentos de coisas que aconteceram hoje e de coisas que vêm há muitos meses, talvez até um ano, Senhor. Onde estiver uma pessoa levantando um pensamento junto com esta oração, eu peço ao Senhor para sondar, para colocar as tuas mãos de poder, para quebrar todo o vínculo, para tirar, Senhor, tudo quanto impede o teu servo, a tua serva, de caminhar de cabeça erguida. Põe a Deus as tuas mãos forte agora e começa a trazer, se for na área de cura divina, Senhor, há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas passando por situações difíceis, há muitas pessoas que não sabem, ó Deus, onde socorrer num momento desse. Tu és o socorro bem presente
forte na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Senhor, nós sabemos que o Senhor pode. Põe as mãos agora e sara para a glória do teu nome, cura para a glória do teu nome. Se tiver alguém enfermo, alguém passando mal, alguém marcado com essa enfermidade que está se alastrando, Senhor, coloque um ponto final nessa enfermidade. Enfermidade, seja qual for o seu nome, eu te repreendo no nome de Jesus, eu mando embora no nome de Jesus. Sai deste corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Você que tem destruído esta pessoa, tem roubado a mente, tem dado preocupação excessiva, sai daí agora, Satanás, tira tuas mãos daí. Todo vício, toda pessoa que está na fissura por causa de um vício, seja qual for o vício que está fazendo não só levar o lado financeiro, mas a saúde, a fé, ó Deus, que está isolando esta pessoa dos outros, em nome de Jesus. Vício, espírito, sai deste corpo. Doença, sai deste corpo. Vício, sai deste corpo. Doença, sai deste corpo. Onde estiver esta pessoa agora, meu Deus, que está clamando por uma porta aberta, a tua palavra diz e confirma, Senhor, em toda a Bíblia, tu és a chave que abre e o homem não pode fechar. Talvez eu falo para alguém que perdeu, Senhor, o emprego, ou que não consegue arrumar o emprego e agora piorou mais ainda, Senhor, pelas coisas estarem fechadas. Eu peço o Senhor para abrir a porta. Vá marchando como um general na frente deste servo, desta serva. Abre a visão, Senhor, de onde esta pessoa irá. Se tem um currículo, se tem alguém que tem o nome desta pessoa, acenda uma luz nesta noite, faça brilhar, faça tocar, mesmo no tempo difícil. Tem pessoas sendo chamadas, meu Pai, já para uma lista de um recomeço. Eu peço ao Senhor agora, se essa pessoa está no trabalho e não consegue prosperar porque não tem como sair, não tem como vender, não tem como comprar, Senhor, põe as tuas mãos ali. Aos credores, aos devedores, negocia, Senhor, na cabeça do teu servo, da tua serva, para que amanhã, quando ele estiver de frente da situação, o Senhor use a boca desta pessoa. Onde estiver agora, meu Deus, onde estiver neste momento, confirma a tua bênção, confirma a tua graça. Eu oro por esta pessoa, Senhor, que precisa de uma vaga de escola, que está negociando a faculdade, que está tentando mudar, Senhor, de endereço também, de residência. Abra uma nova porta, Senhor. Nós sabemos que as coisas estão difíceis, mas o Senhor tem os olhos sobre toda a terra, sobre todos os bons e maus. Tudo está patente aos teus olhos. O Senhor tem milhares e milhares de servos, ó Deus, que são ferramentas afiadas, que nós também somos, para ajudar um ao outro, meu Pai. Manifesta o teu poder agora, mostra mesmo, Senhor, para Amã, que nós não viremos para a forca, que o Senhor dará a condição de sairmos desta situação. Se perecer, pereci, meu Pai. O teu povo vai para a luta amanhã, vai sair, Senhor, de cabeça erguida, vai enfrentar Satanás, vai enfrentar esta luta do dia a dia e vai sair com a vitória nas mãos no final da tarde. Eu oro com fé neste momento, Senhor, e eu peço, confirma a tua palavra, Senhor. Há poder no sangue, o sangue de Jesus vertido no Calvário. Esta mão ensanguentada ponha sobre a vida de cada irmão que está aqui, do mais novo ao mais velho, Senhor. Nós precisamos desta palavra, precisamos desse resultado e queremos glorificar o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga: viva o Senhor, viva o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Me dá mais um minutinho, nós vamos encerrar. Pode se sentar um pouquinho, só um pouquinho. Irmãos, nós estamos aproveitando uma aberturazinha que foi nos dada, de poder usar 10% da capacidade para estarmos cultuando a Deus presencial. E já aproveitamos hoje à tarde, graças a Deus, agora à noite, a nossa lotação aqui por culto não pode passar de 100 pessoas, tá certo? Nós temos capacidade para 1.000, então podemos utilizar 100 vagas, as que estão hoje distribuídas aqui dentro do templo. Então, de 100 a 100, nós vamos fazendo os cultos. Próximo culto, sexta-feira, às 19 horas. Próximo culto aqui. Mas eu tenho algo muito importante para falar para vocês sobre domingo. Domingo é o cerimonial de transferência. Não dá para ficar, né, irmão? Já tem um mês, esse mês de abril, nós sacrificamos,
Olhe bem que coisa interessante. Sacrificamos o cerimonial de transferência. Cada um, não é a igreja que sacrificou, não. Quem precisa do cerimonial somos nós. É claro que nós somos igreja, mas você sacrificou o seu cerimonial a Deus e eu sacrifiquei o meu. Mas domingo agora já é maio, primeiro domingo de maio. E nós, com toda a honra, queremos fazer o cerimonial de transferência em 2 horários. 9 horas da manhã aqui e também às 18 horas. Capacidade é reduzida. Se chegar mais de 100 de manhã, a gente espera, serve a primeira etapa, os irmãos caminham para a sua casa, outra metade vem e nós fazemos de uma maneira sem problema nenhum, que tem espaço demais aqui, tá bom? Faremos o cerimonial de transferência, não há problema quanto a isso. Às 18 horas também da mesma maneira, só que não podemos ficar sem, porque senão enfraquecemos. É um remédio que você toma mensal. O que é o cerimonial de transferência? É o corpo e o sangue do nosso Senhor. É a procuração assinada e registrada para que você possa o representar durante o mês seguinte, não é isso? Então, o crente toma um remédio por mês. Todo primeiro domingo do mês você toma o remédio, que é o cerimonial de transferência. Você se sinta forte para resolver, para caminhar, para tudo. Então, domingo, eu espero você, mas venha de manhã, que de manhã tem menos pessoa, e você pode já participar do cerimonial, e assim nós estamos atualizados, tá bom? Viva! Viva o Senhor! Irmãos, temos pessoas no Texas assistindo, tem pessoas lá em Gálatas, Istambul, né, assistindo a Turquia. Tem pessoas em Portugal que me ligou hoje, que estaria ligado com a gente. São Paulo, Centro, Igreja Apostólica, uma igreja remanescente, pastor Alex. Manda um abraço aí, pastor Alex. Tem aí uma libanesa finíssima aí com você, tá? Que nos deu aqui o apoio e dizendo que vocês têm acompanhado. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, em todos os lugares, nós estamos trabalhando e fazendo o melhor. Aqui em Belo Horizonte, muitas pessoas. Abraço para a cidade de Nova Lima, tem em peso nos ajudado aí. Que Deus abençoe e retribua a todos vocês aí em Nova Lima. Vale de Jequitinhonha em peso, de Itaubim até Vitória da Conquista. Eu estou sabendo que várias cidades têm acompanhado o nosso trabalho aqui. Está vendo, irmãos? Isso é porque você que está em casa, que não pôde vir aqui, mas está nos ajudando. Você que pode estar aqui como eu, os pastores, você que pode, também é parte desta bênção que está chegando do outro lado. Isso é muito forte e nós agradecemos a todos vocês, tá? Esse agradecimento é para que não falte para você o recurso de caminhar, não falte. Que você saia, ande, cabeça erguida e Deus junto com você. Viva!